Olá, eu sou o professor Humberto Duarte e nesta aula a gente vai estudar algumas propriedades químicas do solo. Então, nós já comentamos que na nossa disciplina o foco será a física do solo. Então, aqui a gente verá apenas algumas propriedades, porque vocês terão uma disciplina específica para aprofundar esse tema tão importante na agricultura, né? Então, a gente vai começar estudando a adsorção e troca iônica. Então, tanto os coloides orgânicos como inorgânicos, eles possuem uma característica muito importante devido ao seu tamanho muito pequeno, que é possuírem cargas elétricas negativas na sua superfície. A gente já entrou lá para dentro dos coloides minerais, das argilas, para entender como é que se formam essas cargas negativas. Então, devido a essas cargas negativas presentes nesses coloides, eles atraem as cargas positivas, que são os cátions. E essas cargas ficam retidas nessas partículas, né? Então, quanto mais cargas positivas ele consegue absorver, esse solo consegue absorver, maior será a sua capacidade de troca catiônica, porque ele vai reter os cátions e depois, quando a planta precisar, esses cátions vão ir para a solução do solo e a planta vai retirar da solução do solo, né? Então, por isso que é tão importante, por isso que aparece lá na análise química a CTC do solo, né? Então, eu coloquei aqui um conceito, né, de quantidade de CTC, né? A CTC a gente pode dizer que é a quantidade de cátions que o solo pode absorver por unidade de peso, né? Vai ficar aderida ali às partículas do solo. Então, ela é dada em milha equivalente de cátion por 100 gramas de solo. Isso significa a quantidade de cargas elétricas negativas que existem em cada 100 gramas de solo. Vamos ver agora os fatores que afetam a CTC do solo. Então, o primeiro que eu coloquei aqui, que eu gostaria de destacar, é a valência do cátion. Quanto menor a valência do cátion em igualdade de concentração, menor será o poder desalojante. Então, ele é diretamente proporcional, né? Maior valência, maior o poder desalojante. Menor valência, menor poder desalojante. O raio iônico do cátion. O raio iônico também é diretamente proporcional. Quanto maior o raio iônico, maior o poder desalojante. Quer dizer, aqueles cátions maiores vão desalojar os cátions menores, né? Um outro fator importante é a hidratação do cátion. Aqueles cátions mais hidratados deslocam os menos hidratados, também é diretamente proporcional. E, por último, a concentração do cátion. O cátion que estiver em maior concentração tem maior poder desalojante, né? Tem o poder, eu coloquei aqui, de desalojar os de menor concentração. Então, esses são os fatores que afetam a CTC do solo. Vamos ver agora a importância da CTC do solo. Para que a gente precisa saber da CTC do solo? Por quê? Porque a CTC controla a concentração de cátions na solução do solo, diminuindo desta forma as perdas por lixiviação. Lixiviar o solo é a ação da chuva, né, que lava esse solo, retirando os cátions da zona das raízes e empurrando para as zonas mais profundas. Então, a CTC vai reter esse cátion, por isso que ela controla a concentração de cátions na solução do solo, diminuindo essas perdas. A CTC também é importante porque mantém concentrações suficientes de cátions para as plantas, né? Então, a gente pode dizer que estas duas são a importância da CTC do solo para as plantas, né? Logicamente. E agora,
como é que a gente determina, né, a tal de CTC? Como a gente determina a CTC? Então, eu coloquei aqui 2 métodos de determinação da CTC do solo. Então, o primeiro método, ele é feito só em laboratórios especiais, aqueles laboratórios que fazem análise mineralógica, né? Esse primeiro método que eu coloquei aqui, que a determinação da CTC, ela é baseada no teor e tipo de colóides, né? Então, esse aqui não é um método muito comum, né? Porque só laboratórios especiais que fazem. Depois a gente vai ver o método que a maioria dos laboratórios de solo fazem, né? Então, nesse método aqui, que ele é baseado no teor e no tipo de colóides, a gente precisa conhecer os colóides que compõem o solo. Conhecendo esses colóides, a CTC pode ser estimada através dessas quantidades, né? Tanto dos colóides minerais quanto orgânicos. Eu coloquei aqui, então, as características desses colóides, né? Então, a gente sabe que a CTC da caulinita é 100 miliequivalentes por 100 gramas, e a CTC da montimorillonita é 100 miliequivalentes por 100 gramas de solo. E a CTC da matéria orgânica é igual a 200 miliequivalentes por 100 gramas de solo. Então, esses dados a gente conhece, né? Então, conhecendo isso, esses dados e sabendo a quantidade desses colóides no solo, a gente consegue determinar a CTC do solo. Eu coloquei aqui também um exemplo, né? Então, vamos a um exemplo. Seja um solo com 20 gramas de argila e desta argila, 30% é montimorillonita e 70% é caulinita. E, além disso, este solo possui 3% de matéria orgânica. Vamos determinar primeiro a CTC devido à quantidade de caulinita. Quantas gramas de argila contém esta amostra de solo? Então, 100 gramas de solo corresponde a 100%. X vai corresponder a 20% de argila. Então, essa amostra tem 20 gramas de argila. Agora, a gente sabe que destas 20 gramas, 70% é caulinita. Então, a gente vai armar uma regrinha de 3 para saber a quantidade de caulinita. Então, 20 gramas de argila corresponde a 100%. X vai corresponder a 70% de argila. Então, essa amostra tem 14 gramas, de caulinita, né? Eu sei que cada 100 gramas de caulinita corresponde a 10 miliequivalente. 14 gramas de caulinita vai corresponder a X. Então, a CTC devida à caulinita vai ser 14 miliequivalente, né? Então, o próximo passo vai ser determinar a CTC devido ao montimorillonita. Então, nós sabemos que essa amostra de solo possui 20 gramas de argila e que desta quantidade, 30% é de montimorillonita. Qual será a quantidade de morillonita que esta amostra possui? Então, vou fazer uma regrinha de 3. 20 gramas de argila corresponde a 100%, 30% de montimorillonita vai corresponder a X. Então, X vai ser 6 gramas de montimorillonita. Então, esse solo tem 6 gramas de montimorillonita. A gente sabe que cada 100 gramas de montimorillonita corresponde a 100 miliequivalentes. Então, 6 gramas de montimorillonita terá X, uma regrinha de 3. Então, a gente sabe que a CTC devido à montimorillonita será 6 miliequivalente. Agora, a gente precisa determinar a CTC devido à matéria orgânica. Foi dado no enunciado exercício que esse solo possui 3% de matéria orgânica, né? Então, 100 gramas de matéria orgânica corresponde a 200 miliequivalentes. 3 gramas de matéria orgânica corresponde a X. Então, esse solo tem
6.000 equivalente devido à matéria orgânica. Então, agora eu vou somar as três quantidades, né? Vou somar as três quantidades, que é a CTC devido a aurenita, a CTC devido a montmorillonita e a CTC devido à matéria orgânica. Deu que esse solo tem 13,4 miliequivalentes por 100 gramas de solo. Então, dessa maneira está determinada a CTC do solo. Muito bem. Então, só para ressaltar, esse método não é o mais comum, né? E só aqueles laboratórios que trabalham com mineralogia que fazem esse método, né? Então, vamos ver um método mais usual, que é os laboratórios de solo fazem, né? Que é um método que é a determinação da CTC por análise química. Que feito esta CTC, determinação da CTC por análise química. Esse método, ele dá a CTC exata, ele é o mais preciso, né? E o que esse método se fundamenta? Ó, eu coloquei aqui. Se a gente aumentar muito a concentração de um determinado cátion na solução do solo, né, ele deslocará os cátions dos colóides para a solução, ocupando as cargas elétricas desses colóides. Disse que o cátion saturou o complexo de troca. Se eu quantificar por qualquer um dos métodos analíticos da química, se eu quantificar essa quantidade de cátions que foi necessário para saturar a solução, então eu consigo determinar a CTC do solo. Eu fiz um desenhozinho aqui para a gente entender melhor. Então, eu tenho aqui um colóide do solo com cargas negativas na sua superfície. Essas cargas negativas vão atrair os cátions, que são as cargas positivas. Eu coloquei aqui como exemplo o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. Se colocar uma solução de NH4, o que vai acontecer? O NH4 vai deslocar esses cátions e vai ocupar as cargas elétricas negativas que tem nessa solução do solo, né? Então, se eu quantificar por qualquer um dos métodos analíticos da química a quantidade de NH4 necessária para ocupar essas cargas negativas, então eu tenho a CTC desse solo. Vamos ver agora alguns outros conceitos, né? O primeiro conceito que a gente vai ver é de bases. As bases são o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. E a gente chama de S maiúsculo a soma de bases. Os ácidos é o alumínio e o hidrogênio. A CTC, também a gente vai chamar de T maiúsculo, é igual à soma de bases mais ácidos, né? Mais o hidrogênio e o alumínio. Muitas vezes a gente precisa conhecer algumas relações entre os cátions muito importantes, né? A primeira que eu coloquei aqui é a saturação em base. V% vai ser igual à soma das bases dividido pela CTC, né? Esse valor vai me dar o índice de fertilidade, é o quanto de base eu tenho em relação ao hidrogênio e alumínio. A saturação do complexo de troca com alguns cátions específicos. Aqui eu coloquei a saturação com alumínio, que às vezes é importante conhecer, né? Porque o alumínio é tóxico. A saturação com sódio também é importante conhecer, porque o sódio ele desestrutura o solo, né? Então, às vezes, a gente precisa saber a saturação do complexo de troca com alguns cátions bem específicos. Um outro conceito importante é a reação do solo. Por definição, o termo reação do solo refere-se ao pH da solução do solo. E aí a gente vai ter uma reação do solo ácida quando o pH da solução é menor que 7. Significa uma maior concentração de hidrogênio em relação aos oxigrenos.
Relação do solo neutro. pH da solução igual a 7. Significa igual a concentração de hidrogênio e de oxidrilo. Reação do solo alcalino. pH da solução maior que 7 significa concentração de hidrogênio maior em relação a concentração de oxidrilo maior em relação à concentração de hidrogênio. Porém, em solos se utiliza classificar a reação do solo em faixas de pH. Então, a gente vai ter essas faixas. pH 5,5, muito ácido, entre 5 e 6, acidez média, entre 6,1 e 6,5, acidez fraca, entre 6 e 6 e 7, acidez muito fraca, entre 7,1 e 7,5, alcalinidade muito fraca, entre 6 e 8, alcalinidade fraca, entre 8 e 8,1, alcalinidade média. A importância da reação do solo. Por que a gente precisa conhecer a reação do solo? Porque o pH afeta a disponibilidade de nutrientes para as plantas, a atividade de elementos tóxicos e também a atividade dos micro-organismos. Por isso que é importante a gente conhecer o pH. O pH ideal para a maioria das plantas está entre 6 e 6,5. Então, esse era o nosso breve conteúdo, de noções de química do solo.